Entrevista do dia. Olha, quem está aqui comigo, na hora que ouviu a vinheta, deu até um estalo assim, falei, meu Deus, agora, a educadora e consultora pedagógica Jaqueline Pereira, ela que é consultora da escola de matemática, de uma escola de matemática, a gente já vai falar o nome, porque eu achei muito bacana, está aqui para falar de empreendedorismo e também de como estudar essa disciplina que dá nó na cabeça de muita gente. Jonathan Alves, por exemplo, Jaqueline, só sabe até hoje tabuada. E olha lá, ele só lembra porque, sabe aquele lápis que vinha antigamente com a tabuada? É aquilo ali que ele lembra. Tá? É só isso, não é? Botar eu e o Marcelo na sala, ele perde. Não duvido. Apesar de que eu já te disse, eu já fiz 1 ano de engenharia química, eu mandava bem em exatas, mas aí descobri que não é a minha praia. Deixa eu voltar para a comunicação, que é o que eu gosto de fazer. Jaqueline, bom dia, tá tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Fica bem pertinho do microfone, por favor. Jonathan, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, Perfeito. Tudo ótimo. Vamos lá, tem um monte de gente se perguntando neste exato momento. Tem como gostar de matemática, Jaqueline? Tem sim. Então tá. Gostar de matemática é possível quando você entende o porquê ela é útil. Né? Quando você consegue compreender como ela pode ser interessante no seu dia a dia. A matemática, ela não é só um monte de número, de fórmula, equação, que você decora e você entrega aquilo como algo já pronto ali, né? A matemática, ela vai muito além dessas fórmulas decoradas. Quando você entende o porquê ela é útil, você consegue compreender o mundo muito melhor. Isso é muito bom. E existe, então, esta explicação para que a maior parte das pessoas... Bem, estou falando maior parte porque é o que eu ouço, né? Então é da minha experiência, é o meu empirismo. Para a maior parte das pessoas ter dificuldade com a disciplina, ela é difícil mesmo ou é mais uma questão de didática, método ou, como você disse, de entendimento das pessoas sobre a utilidade da matemática? Sim, muita gente acaba achando, né, a matemática muito difícil por conta da forma que ela foi ensinada, né? O ensino tradicional, que não traz aí a importância da matemática no dia a dia, acaba sendo ensinada de forma decorada e não aplicada. Sim. E isso gera um desinteresse muito grande, ainda mais na era que nós estamos hoje, né? Do entendimento, do porquê. Sim. Se você não entende o porquê, você não consegue levar para frente. Isso. E isso faz parte da nossa vida no dia a dia. E a partir disso, o aluno consegue, a criança, o adolescente, aprender de forma aprofundada. Perfeito. Então, o porquê de uma grande leva, né, de pessoas aí da nossa idade que não gostam, porque aprendeu a matemática de uma forma decorada e não aprofundada e com explicações de aplicação. É isso, né? Como tudo na vida, o que é imposto e forçado, como era antigamente, né? Falar, olha, é isso aqui, decora. Poxa, eu me lembro que já na minha época, imagino que na sua também tenha sido assim, já começavam as musiquinhas, né? Alguns joguinhos que faziam você guardar, mas ainda assim não passa de decoreba. Exato. A partir do momento que você entende, você compreende a utilização, para que serve, ou mesmo que você nem utilize, mas como pode utilizar, Exato. passa a ser mais interessante, né? E útil, né? Como tudo, você vai cozinhar, eu não gosto, eu acho difícil. A partir do momento em que você entende os processos e procedimentos, quando colocar tempero, quanto tempo tem que deixar, o tipo de panela, o tipo de fogo, descontos, tudo passa a ser mais interessante. Sim. Não é? Inclusive a matemática. Exato. E uma informação muito importante, Marcelo, é que no Brasil, né, nós estamos na contramão aí do ensino. Como assim? Por quê? O último resultado do PISA mostrou pra gente que a cada 10 brasileiros, 7 brasileiros não têm conhecimento básico para exercer cidadania. E essa avaliação é feita com jovens de 15 anos. É o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Exato. Não é?
E então isso é uma informação assim que assusta bastante, né? A cada 10, 7 não terem o conhecimento básico, é algo que a gente precisa repensar. Com certeza. E esse repensar traz aí novas estratégias de abordagem da educação. E uma delas é o aprofundamento da matemática. É mesmo? Que é um ensino básico, né? É um ensino básico que precisa realmente ser ensinado para que a gente tenha uma evolução no Brasil e que isso ocorra de uma forma mais natural, para que nos próximos resultados tenhamos aí números menores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes a gente falando sobre professores, comigo era assim e eu imagino que continue da mesma forma hoje. Os alunos falam assim, o professor até sabe muito, mas não consegue passar, transmitir o conteúdo. O que é isso? É falta de didática? Tem uma parcela de culpa do educador também em relação ao compartilhamento de conhecimento com o estudante? Muitas vezes, sim, né? Precisa sempre estar ativo, buscar de métodos que faça com que o aluno tenha o interesse, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil prender o aluno ali. A competição então, ela é desproporcional, né? Com a tecnologia, celular, internet, acaba que o aluno tem mais interesse em outras atividades do que ali na hora da aula. Então o professor ele tem que ser um professor ativo, buscar metodologias, né? Mecanismos que façam com que o aluno realmente tenha interesse. Por isso que cada vez mais escuta-se falar de metodologias lúdicas, criativas, estimulantes. Exato. Tudo, né? Por quê? Porque isso faz com que o aluno gere um interesse e vá buscar mais informações e se aprofundar no assunto. Perfeito. Essa que é a ideia. E aí me fala o seguinte, para além da formação acadêmica, né, dessa que a gente estuda, para passar no vestibular, para, enfim, ganhar o tão almejado diploma, por que é importante, de fato, e na prática, saber e lidar com a matemática, né? Com os números e tudo que eles proporcionam, Jaqueline? Então, a matemática, ela não pode ser vista apenas como uma disciplina escolar. Ela tem que ser aplicada em várias situações da vida, né? Um exemplo, fazer compras, planejar algo para o futuro, né? Escuta-se falar muito, vou pedir um desconto, vou solicitar um desconto. Muitas vezes a pessoa não consegue nem pensar se realmente aquilo é algo que favorece para ela, né? Sim. Por quê? Porque não consegue ter esse raciocínio lógico e rápido ali da porcentagem, né? Então acaba que se você não pensar no seu dia a dia, você não vai conseguir imaginar o porquê a matemática é importante. Mas ela é, sim, muito importante. Porque ela faz com que você tenha uma evolução e uma visão de mundo muito melhor. Quando escuta-se números no rádio, na televisão, estatísticas, se você não tem um domínio ali, você não entende dados da saúde, da política, e você não consegue mensurar isso, porque você não sabe ali a matemática básica. Então, é importante ter esse conhecimento para a vida. Mas é importante também pensarmos nas crianças e adolescentes para daqui 10, 12, 15 anos, né? Certeza, porque os pais muitas vezes pensam, o meu filho vai fazer uma faculdade, vai morar no exterior, eu quero muito que ele faça medicina, direito, engenharia, mas não pensa no hoje. Esse hoje é ali o ensino fundamental, o ensino fundamental 1, 2, que é a transição, que é muito importante, que é onde se aprende a matemática realmente básica, né? Eu até estava comentando com uma amiga antes de entrar aqui no ao vivo, que uma mãe me mandou mensagem hoje pela manhã e falou assim, Jaque, eu não quero que o meu filho passe pela mesma coisa que eu passei, que foi na transição do 5º ano para o 6º ano, que foi quando eu me bloqueei. Que é a maior fase de bloqueio na matemática. Qual idade? É a transição do 5º para o 6º ano escolar, entendi, que é a transição do Fundi 1 para o Fundi 2. Fundamental 2. Isso, então hoje os pais já começaram a entender a importância, né, de ter ali o domínio básico da matemática, e é por isso que a gente está aí.
Você sabe que vou dar o meu testemunho. Jornalista, você pode ser um generalista, um clínico geral e abordar todos os temas, todas as pautas e editorias, ou não. Você pode ser segmentado de determinados assuntos e especializado, né? De algo muito específico, portanto. Mas, quando eu era generalista, na verdade ainda sou, e eu fui começar as minhas matérias sobre economia, dava uma bugada. Por quê? Eu não sabia, por exemplo, a diferença entre eu falar que que a inflação de um mês para o outro aumentou 1 ponto percentual ou tantos por cento. Eu falava como se fosse uma coisa só. Ah, passou de 1 para 2%. 1 ponto percentual. Não, aumentou 100% de um mês para o outro. Então eu confundia muito. Assim como grande parte das pessoas, ainda hoje, eu vi isso em um curso do Sebrae, que eu participei, quando a gente fala assim, não, mas eu quero ter um lucro de 100% na minha venda. E aí a gente comentando com a instrutora do curso, ela falou, não, o que vocês estão falando é um lucro de 50%, não é 100%. Né? Porque, não, mas dobrou. Não, dobrou, mas o seu lucro não dobrou. Não dobrou. Então, se você não tem o conhecimento básico, não para pensar no que você está fazendo com os números, a sua tendência é errar e passar uma vida inteira perdendo oportunidade, perdendo inclusive dinheiro, falando bobagem, né, por conta de não ter lá atrás estudado da maneira correta, não ter sido estimulado da maneira correta e não entender que a matemática ela é fundamental, é no dia a dia. Né? Se eu quero, por exemplo, aumentar o salário, quanto? Por quê? Mas você faz uma continha ali, um planejamento de receita e despesa, que é o mínimo, né? Você espera, você quer aumentar o seu salário tanto por quê? Essa porcentagem representa o quê? Para negociar, inclusive, né? Então, assim, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando de utilidades práticas da matemática, não é? Quero, inclusive, mandar um abraço para um amigo, um grande amigo meu, que é professor de matemática, professor Oswaldo Gebra Júnior. Salvo engano, hoje está pegando a motoca e indo lá para Pedrinhas Paulista para se divertir, estender o final de semana, já começando na sexta-feira. Que é isso, hein, professor Oswaldo? Muito bom. E também para meu amigo economista Euclides Teixeira Neto, que adora matemática, que fica discutindo se existem números naturais ou não. Ô Jaque, qual que é a sua formação? Eu sou formada em Química. Química. Isso, pela Universidade Estadual de Londrina. Tá, e tenho mestrado em Educação. Tá. Mas o meu amor sempre foi pela matemática. Matemática, né? Bem, Química é de exatas, então... os meus primeiros anos de faculdade foram mergulhados aí na matemática. Na matemática. Né? Hoje eu sou professora universitária também, há mais de 10 anos. Aqui na cidade, né? Dá aula onde? Na Unip. Na Unip, isso. Perfeito. E trabalho com essa parte de matemática lá, né? A parte de química também. E em um determinado momento decidiu empreender. Sim. Como é que Junto foi isso? Aí Quando aos começou? Amigos, né? Que estamos na área há muitos anos da educação. E nós temos uma parceria muito grande com o professor Beto Zequeto, que é uma referência Beto estará aqui na segunda. Isso, uma referência em educação aqui na cidade, né? E o Beto, junto com toda a sua equipe do colégio, sempre viu a necessidade da matemática, porque muitas vezes a criança não consegue evoluir e conseguir alcançar um vestibular, por exemplo, dentro da carreira que ele busca, por conta da falta da base matemática, porque não consegue evoluir em física, em química, né? E acaba bloqueando aí alcançar a tão sonhada vaga no vestibular. E com isso o Beto foi buscar métodos que pudesse desenvolver uma matemática lúdica, criativa, e foi quando ele encontrou a metodologia da Universidade de Stanford, que foi desenvolvida. A Universidade de Stanford é a terceira melhor universidade, né, do mundo. E lá nós temos uma professora, que é a Jo Boller, uma das matemáticas também muito importantes aí, que desenvolveu esse método que a gente aplica dentro do Matemática para Brilhar. Esta é a escola de vocês, então. Matemática Isso, para Brilhar. Adorei o nome. Matemática para Brilhar. Muito bom. São 3 unidades, você falou? São 3 unidades, né?
nós temos Araçatuba, Birigui e Andradina. Olha, que legal. É você, o Beto, e tem mais gente na parada? Tem mais tem o sócio? professor Will, tem o professor Botassin, Abraço a o meu todos. esposo, né, que é o André Rove. Muito bom. E aí você dá aula também na escola? Não. Ajuda Eu a faço administrar. toda a parte da consultoria pedagógica. Muito bom. E aí o pessoal procura a rodo porque tem dificuldade lá na escola e vai reforçar no matemática para brilhar. Exatamente. Dentro do matemática a gente tem um ensino lúdico, né? Criativo, estimulante. Qual é o público-alvo? Quando você fala lúdico, é criança, é jovem, adolescente, Nós é trabalhamos pré-vestibular? com a faixa de 5 a 14 anos. De Um 5 a 14 anos. Isso, Ah, que então é o Fundamental 1 e 2. Exato, Perfeito. que é toda essa base matemática, Perfeito. né? Cada aluno tem ali a sua dificuldade, ou é um aluno muito evoluído que precisa de um acompanhamento maior. Tudo é baseado e adaptado em cima da necessidade de cada aluno. Então é personalizado. Isso. Perfeito, é ótimo. Acompanhar. Se eu tivesse descoberto antes, meu digníssimo filho Matheus Teixeira, que não está nos ouvindo agora porque está dormindo, pensa que ele é desses que fala, matemática, pai, poxa. Ele tinha uma dificuldade de leitura. Então eu me sentava com ele toda noite, durante um período, e eu lia 10 páginas e pedia para ele ler outras 10 para mim. Sim. E aí, matemática, vai fazer continha, aí ficava com a mãe, treinando, mas pensa que ele acha que é um bicho de 7 cabeças. Pois é. Não é? É Mas essa que é a exatamente por ideia, isso, né? por não entender. Se compreendesse, né, saberia da utilidade. E, por exemplo, olha que coisa contraditória. Gosta muito de filmes de ficção científica e não entende que para você compreender a física, você tem que saber antes a matemática. Exatamente. Né? Quem gosta de química, de fórmulas, ou mesmo gastronomia, como a gente estava falando, química, tem que entender a matemática. Né? Então, enfim, tem que saber fazer. Até mesmo para as outras disciplinas, você quer fazer biologia, quer fazer medicina, você em algum momento, aliás, em vários momentos, terá que fazer contas, estatística, terá que utilizar-se da matemática. Sim. Não é tudo que a gente então, pensa. É muito importante. Então, dentro da nossa metodologia, a gente valoriza o ensino com profundidade e não com velocidade, porque a velocidade faz com que o aluno decore. Né? Tem ali uma memorização, e não é essa a ideia da matemática. A matemática, ela precisa ser aprofundada para que realmente o aluno entenda os conceitos e consiga aplicar, tanto na vida profissional quanto no dia a dia. Então, nós valorizamos a correção de erros. É importante errar, porque é com o erro que você realmente vai conseguir entender e se aprofundar no conhecimento matemático. Perfeito, perfeito. Como tudo na vida, você quer aprender um jogo, você quer aprender, vamos lá de novo, a cozinhar. Olha, a partir do momento em que você erra, e evidentemente não persiste no erro, né? E vai se corrigindo até acertar, você conhece o processo e aí você não, a tendência pelo menos é não errar mais. Exato. É assim que as coisas, a vida funciona. Marcelo Teixeira também é cultura. A vida é assim, você erra, aprende com o erro, a tendência é não errar mais. E na matemática, se todo mundo tivesse essa consciência de como ela é básica e importante para a vida em todos os momentos. Dia desses a gente entrevistou aqui uma advogada previdenciarista. E para ela falar da sua aposentadoria, o que ela mais faz, além de olhar a legislação, é conta. Quanto tempo de contribuição, qual é a sua idade, qual é a multa que você tem que pagar, quanto você vai poder receber, quanto você tem que pagar de diferença, ou se tem uma multa ou um ágio para elevar a aposentadoria. É conta. Sim. O tempo todo. Você está lá com sua fatura de energia elétrica, de água, de condomínio, tem que fazer compra no supermercado. O que você faz? Conta, não é? Não tem. Como é que está o saldo no banco? Você está contando com o especial ou não? Conta. Qual vai ser o juro? Não é?
Tudo na vida. Qual é a sua idade? A gente esquece. O Jonathan Alves acha que ainda tem 17 anos. Não tem. Por quê? Não sabe fazer como sabe, não, né? Ele propositalmente erra a conta, anda enganando gente por aí, falando que é novinho, não é, Jonathan Alves? Te conheço, cidadão. Muito bom. Aqui, pode falar. E muitas vezes, né, quando os jovens chegam aí na fase de fazer escolha de uma carreira profissional, muitas vezes eles optam por alguma carreira falando, imaginando, né, que não vai ter mais contato com a matemática. E aí se depara dentro de um direito que precisa, sim, da matemática, né? Claro. Ontem eu conversei com uma mãe que é formada em publicidade. E ela me falou já que o meu maior desespero foi quando eu entrei na universidade, eu já estava cursando publicidade e eu vi que tinha estatística. Tem que ter. E aquilo para mim foi um espanto muito grande. Eu falei, pois é, está vendo como vale a pena investir? Porque lá na frente, nem sempre a pessoa vai optar por um curso ou por uma carreira que não tenha matemática. Sim, E mesmo que não tenha, é importante ter para a vida. Sim. Né? Você já trabalhou em escola tradicional, Sim. certo? Hoje, as escolas, elas têm, muitas delas, né, creio que a grande maioria, se não todas, elas têm empreendedorismo, educação financeira, quando não as duas coisas. E como é que você estuda estas disciplinas sem matemática? Não tem. Não existe. Não tem. Não consegue evoluir e nem entender o porquê, né? Está presente em todo. Ontem eu pedi uma pesquisa para o Jonathan Alves. Levanta lá uma planilha de investimentos de determinada prefeitura nesta situação. O que ele foi fazer? Continha. Não tá é? vendo? Tem que ter o tempo todo. Sabe o que eu ia te perguntar? Eu estou aqui tentando me lembrar e não consigo. Onde fica a matemática para brilhar aqui em Araçatuba? Fica na rua Afonso Pena, número 977. É centro? Não. Perto de onde? Da Band. Área central, área Isso. central. Ah, fica ali. Isso. Cara, eu passo direto por ali, não reparei. Vou reparar. Fica do lado esquerdo ali. Do lado esquerdo. Isso. Em Birigui? Fica na Avenida João Cernac, número 18. João Cernac, Quase aquela lá do... próximo ali a Padre Geraldo. Perfeito, perfeito. Também é uma Próxima região... rodoviária. Região central. Dá para falar região Isso, central dá também. sim. Lá em Andradina? Em Andradina fica no Colégio Objetivo. No Objetivo de Andradina. Isso, é dentro. A gente tem uma sala dentro do colégio lá. Perfeito. Então basta quem é de Andradina, Birigui e Araçatuba. Está com filho aí no Fundamental 1 ou 2, a partir do quarto ao nono ano? Quarto ao nono. Quinto? Do pré do até pré. o nono. Isso, de 5 Todo até o ciclo fundamental. o nono ano. Perfeito. Até dos 5 anos aos 14 anos. Perdão, é isso que eu me confundi. Então, dos Isso. 5 aos 14 anos, Isso. todo o ciclo do fundamental, 1 e 2. Ok. Estando em Birigui, Araçatuba, Andradina, seu filho está com dificuldade para compreender, para entender, na verdade, para que serve esse trem chamado matemática, procure matemática para brilhar. As turmas, elas são pequenas, grandes, como é que vocês... São turmas pequenas. Né? Para que a gente consiga realmente trabalhar de uma forma diferente e criativa. Tá. E aí os pais, eles chegam todos com o mesmo objetivo, para ganhar nota, não, é para entender e não passar mais perrengue. Eles são objetivos para você, meu filho está reprovando em matemática, ele tem que passar de ano. Sim, assim? muitos pais procuram por esse desespero. Uhum. Mas a gente está tentando criar essa cultura do que de não chegar no desespero, né? De ter uma preparação antes. Quando necessário, a gente faz aquele acompanhamento do momento ali, um pré-prova, não tem nenhum problema. Mas a ideia é criar essa mentalidade matemática. Sim. Essa mentalidade, ela acontece ao longo do tempo, né? Tem que ter um prazo para que tenha essa evolução e esse entendimento que a matemática, ela é profundidade e não velocidade. Porque muitas vezes a mãe fala assim, eu pergunto para o meu filho a tabuada, ele não responde. Mas será que ele precisa ter a tabuada decorada? Exatamente. Ele precisa entender o que é a multiplicação. Sim. E com esse entendimento,
de forma profunda, ele vai conseguir evoluir. Até porque, eu vou fazer um comentário, se eu estiver enganado, você me corrija sem problema algum, que eu não tenho esse tipo de vaidade. O negócio é ganhar conhecimento a vida inteira. Então é assim, penso eu, sinceramente, e não é de hoje, que a competição com a tecnologia, ela é injusta e, enfim, não dá para fazer. Então, na prática é o seguinte: qual é o número do telefone de não sei quem que você sempre ligou a vida inteira? Você não sabe mais porque está na sua agenda. Exato. A sua mente, ela vai desocupando espaços, porque ela sabe que existe um caminho mais simples e dando espaço ao que você considera mais importante e relevante na sua vida. Sim. Então não adianta, no meu entender, o educador, eu me coloco nessa condição de educador também, já fui professor universitário e não acho que qualquer hora posso voltar a dar aula de alguma coisa, enfim, penso que é algo, além de nobre, muito gostoso de ser feito, né, porque você impacta a vida de outras pessoas. Então, assim, não dá para o educador ficar tentando competir com coisas que vieram para ficar, porque o passado não retorna. Exato. Então, assim, não tente brigar com a inteligência artificial ou pedir para o seu aluno, não utilize isso, não veja o celular, não entre nas redes sociais, não procure tutorial no YouTube, porque ele vai fazer, você vai perder esta competição. O que o educador, no meu entendimento, tem que fazer é utilizar isso em seu favor. Exato. Inclusive mostrando que para o desenvolvimento de tudo isso, da inteligência artificial, inclusive, foi preciso muita conta, muita matemática. Muitas planilhas. Não é? Sim. Então, enfim. E dentro do Matemática para Brilhar, nós utilizamos essa tecnologia a nosso favor. É isso. As aulas, alguns tópicos, né? Principalmente dentro do Fund 2, que são maiores, a gente já tem ali todas as aulas preparadas para trabalhar com Excel, plataformas gamificadas, que favorecem aí o engajamento dos alunos e o interesse realmente para a evolução da aprendizagem. Parabéns para vocês por entender isso e não tentar ficar brigando, De porque forma imagina alguma. se meu filho tem 14 anos, Matheus. A competição ela é muito desequilibrada entre nós tentarmos explicar alguma coisa e ele procurar um tutorial na internet. Então a gente procura trazer o celular, o dispositivo, como aliado. Olha, procure isso, vamos assistir juntos alguma outra coisa. Matheus, está com dificuldade? Procura aí uma aula, alguma coisa que ensine. E está dando certo em alguma medida. Sim. Então, meu filho era daqueles que ele ficava de 5, 6 disciplinas, ficou de 4, ficou de 3, está só de 2, está evoluindo. E a gente elogia, né? Mas, poxa, está melhorando. Está melhorando. E muito disso ele encontra, inclusive, nos dispositivos eletrônicos. Sim, isso é muito bom. Lá na escola tem algumas crianças que não querem ir embora, né? Querem ficar lá, Sério? choram. Olha Volta só. depois, mãe. Eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Legal, gente. Exatamente por entenderem que eles podem aprender algo, né? De uma forma mais tranquila, leve. Sim. E que eles entendem o porquê que eles estão ali. Isso é muito legal. Muito bom. Já são 9 horas e 24 minutos, entrevista boa e assim passa e a gente nem vê o tempo, né? Muito Por bom. favor, deixe os contatos da Matemática para Brilhar, para quem está nos ouvindo aqui, falou, puxa, meu filho precisa ir para este lugar. Legal. Então, nós temos, né, o temos o Instagram de Araçatuba, Birigui, Andradina, cada escola tem a sua página. Ah, é? Nós temos o Este WhatsApp. Matemática para Brilhar, que o Jonathan Alves está colocando no ar, que as pessoas estão vendo, Esse é aqui é o de de Araçatuba? Araçatuba. Perfeito. Isso. Aí o de Birigui é matemáticaparabrilhar.birigui. E Andradina.andradina. Pronto, antes. é isso. Mas é só você procurar como Matemática Aí, esse para é o de Birigui. Brilhar. Este é o de Birigui, tem outro de Araçatuba. Muito bom. E tem o meu também, né? Aham. Quem tiver interesse em conversar um pouco mais comigo, tirar dúvidas, trazer as dores, né? Sim. Que estão passando em casa. Aham. É só me procurar. O meu é jaquelinepereira.oficial. Jaqueline Pereira. Pode enviar oficial. uma mensagem. Jaqueline Pereira. Oficial. Está aqui o primeiro consultora pedagógica
né? Jaqueline.oficial está aqui, Matemática para Brilhar. Olha, tem matéria de revista, muito bom, quem é ela, família, muito bacana. Parabéns. E tem o nosso WhatsApp também, Pode né? falar? Sim, vamos lá. Ó. Vamos lá. É 18 98156 8752. Repita. 98156 8752. Perfeito. Esse WhatsApp, aí eu faço o direcionamento. Quem tiver interesse para Araçatuba, Andradina ou Birigui, a gente direciona. Tá ótimo. Jaque, muito obrigado pela sua participação no programa. Sempre que tiver algo interessante para compartilhar com o nosso público, manda a sugestão de pauta que a gente abre o microfone, tá bom? Combinado. Muito obrigada, Marcelo. A gente que Jonas, agradece. a todos os ouvintes. Bom dia e bom trabalho para você, tá bom? Para vocês também. Até Fica mais. aí mais um pouquinho que a gente faz uma gravação ao final do programa para as redes sociais, tá bem? Combinado. Obrigada. Olha, agora são 9 horas e 26 minutos.